Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão baseada no livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O motivo pelo qual uma reflexão baseada por que eu estou neste mundo, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Então você é meu convidado e hoje a gente está no 30º dia dessa reflexão. E hoje o nosso tema é formado para servir a Deus. Então, se você já me acompanha, ou se é a primeira vez aqui, o objetivo dessa reflexão é clarificar o propósito pelo qual você está neste planeta. Por que razão estamos aqui? E por que é importante eu saber o motivo pelo qual eu estou aqui? Porque o princípio é simples. Nós só estamos aqui porque Deus quer que estejamos aqui. Então se você é cristão, fica mais fácil de entender. E se você ainda não vive a sua vida como cristão, fica também fácil de entender por qual motivo estamos aqui. E se a tua vida não está fluindo da forma de te dar o prazer, a alegria de viver e está em conflito, é porque possivelmente você não está vivendo o seu propósito. O propósito pelo qual você veio para a Terra. Mas enfim, para não confundir a sua cabeça, fica aqui que você vai entender ou me pergunte algumas coisas que eu posso estar esclarecendo. Então, o meu nome é Elione Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias que querem realmente clarificar o seu propósito. Então, hoje o nosso tema, como eu já disse, formado para servir a Deus. E qual é a abordagem principal? Hoje, a reflexão nós começamos com Jó 10:8, que diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Então, quando Jó entende que foi Deus que o formou, que o criou e que trouxe para cá. Lá em Isaías 43:21 diz assim: o povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Então, para a gente poder adentrar esse assunto e clarificando ainda mais o seu propósito. Então, nós fomos formados para servir a Deus. Se você acredita ou se ainda não acredita, se tem esse conhecimento, fique aqui comigo que vou trazer algumas informações e essa reflexão é feita baseada no livro Uma Vida com Propósito. Então, é um livro que foi escrito, foi traduzido em várias línguas e ele traz essa reflexão de 40 dias, 40 capítulos, na verdade tem 42, trazendo essa reflexão para cada um das pessoas que querem entender um pouco mais sobre o seu propósito de vida. Então, a afirmação é: Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Nós somos únicos. A gente pode ter até habilidades parecidas com outras pessoas. Mas a minha função, a tua função de estar aqui são diferentes. Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho isso, vamos olhar para os animais, né? Tem animais que correm, tem animais que saltam, tem animais que nadam, outros escavam, alguns voam. Mas cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Você já havia percebido isso? Você já havia se percebido assim? Então vamos pensar um pouquinho. Então,
Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam o quê? Para qual propósito você quer esse prédio, você quer essa casa? Né? Como será usado? Então, na verdade, é assim, ó, você vai construir uma casa, ele quer saber se você quer mais arejado, você quer um espaço maior na cozinha, na sala, né? Por que você quer isso? Como que você quer, né? E Deus, antes de nos criar, ele decidiu que papel queria que nós desempenhássemos aqui nesse mundo e nos moldou. Então nós temos, a nossa Constituição foi formada por ele para exercer um ministério específico. Nós não sabíamos, mas ele, como Criador, nos fez e não só nos fez. Escolheu os nossos pais, nos colocou na família que nós somos gerados, criados para o seu propósito. E isso muitas vezes é desafiador, porque muitas vezes nós somos muito insatisfeitos com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, que nós acreditamos muitas vezes que tá tudo errado, não era ali que eu queria estar. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos, não exatamente no que eu estou falando, mas sim que nós somos criados, moldados, preparados para exercer uma habilidade ou algo mais exclusivo. E não é uma coisa muitas vezes, é num lugar, mas vamos lá, fica aqui para você entender. A Bíblia diz: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Está lá em Efésios 2:10. A palavra poema vem de um grego que também é traduzido por criação, manufatura. Então, você e eu, nós somos obra de arte feita manualmente por Deus. Não somos um produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Nós somos obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Tá fazendo sentido para você? Você está conseguindo entender? Então, assim, ó, Deus propositadamente nos formou. Para quê? Para que nós servíssemos de algum modo, que tornasse seu ministério singular. Então, únicos, exclusivos. Por quê? Como que acontece? Deus cuidadosamente ministrou o coquetel do DNA e nos criou. Então, Davi, por exemplo, louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Ele diz lá no Salmos 39. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu corpo, e as unistes no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Olha, Davi, o rei Davi, louvando a Deus, quando ele teve esse entendimento, né? Deus não cria sucata, ele cria peças raras. Então, eu e você somos peças raras. Ele não cria qualquer coisa. Então, olha o que o rei Davi continua falando. Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Ele começa lá no Salmo 139, eu tive um tempinho, leia lá. O que significa, né? Que a vida não é insignificante. Muito pelo contrário. Deus usa tudo que acontece, olha só,
Tudo. Tudo que acontece para quê? Para nos moldar para o ministério e nos tornar habilitado para a obra dele. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Tudo que você faz, tudo que eu faço. Desde onde? Desde o ventre materno. Desde o momento que nós somos concebidos, gerados. Mas vamos lá, vamos entender aqui para a gente, né? Então, jamais Deus nos daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade, experiência de vida, a menos que pretendesse usá-las para a glória dele. Então, quando eu identifico e compreendo esses fatores, o que acontece? Eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Vê como é maravilhoso isso? Conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, né? Diz que nós somos maravilhosamente complexos. Olha o que o rei Davi declarou lá no Salmo 139. Então, o que nós somos? A combinação de múltiplos fatores. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Qual é, né, para nós entendermos quais são esses fatores? Você precisa entender, e o Rick ele criou um acróstico com a palavra forma, para explicar o que contém nessa forma. Então, por quê? Porque Deus nos formou para o ministério. Então, cada um de nós tem uma forma única. Entendeu isso? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele também nos capacita com o que precisamos para realizar. Ele não nos colocou aqui de forma aleatória e nos deixa, porque muitos de nós às vezes pensam, e eu por muito tempo até entender isso eu pensava. Mas nada, tudo que você viveu, por mais doloroso que seja, foi por um motivo específico. Ô prima, seja bem-vinda. Obrigada pela companhia. Então, continuando aqui. Tudo. Se você tinha alguma dúvida ainda, fica aqui. Para você entender que as minhas capacidades, aquilo que você tem, faz parte da forma pela qual eu fui criada. Então, todos nós temos uma formação espiritual, de um jeito ou de outro a gente recebeu. Nós temos opções do coração, logo tu vai entender isso. Nós temos recursos pessoais, nós temos o nosso modo de ser e nós temos área de experiência. Vamos entender melhor isso aqui. O que é uma forma, então? Vamos entender o que é essa formação espiritual que cada um de nós temos. Deus dá para cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Como que eu sei disso? Está escrito lá em Romanos 12:4, 1 Coríntios 7:7, Efésios 4. Então, né? Se você quiser entender um pouco mais, vamos lá. As nossas habilidades, elas são especiais, exclusiva de quem acredita. Esse é o segredinho. Concedidas por Deus para que sirvamos ao próximo. Servamos a Deus. Então, olha o que a Bíblia diz. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Parece óbvio, mas muitos de nós às vezes não sabemos disso. Lá em 1 Coríntios 2,14 esclarece muito bem isso aqui. Vamos entender, vamos nos aprofundar um pouco mais. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Porque eles são a expressão da graça de Deus para conosco.
Cristo generosamente repartiu seus dons para conosco. Está lá em Efésios 4:7. Então, eu e nem você merecemos, né? E não somos nós que escolhemos os dons. Porque assim, muitas vezes a gente quer ter determinada coisa, mas quem determina os dons? Deus. Porque Ele sabe pelo qual motivo nós estamos aqui. Muitas vezes é nós que não sabemos por que estamos aqui, mas Deus sabe. Olha como Paulo explica isso. Ele diz assim, é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Tá entendendo? Lá em 1 Coríntios 12:11 tá bem, Paulo, né, especificou. Então olha lá para te clarificar um pouquinho. Porque Deus, Ele aprecia a diversidade. Ele não fez todos nós uma linha de produção, nós somos criados, sonhados no coração do Pai. Então, para quê? Porque Ele deseja que nós somos especiais. É o desejo de Deus. Então, isso, né, não dá, né, por exemplo, não há dom que seja concedido a todos. Claro que tem outras pessoas que têm dons parecidos com o meu, mas por conta da forma de cada um atua de forma exclusiva, única. Vamos entender melhor isso aqui. Então, assim, se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém? Se sentiria o quê? Autossuficiente. Então, e o que isso aconteceria? Isso iria destruir o propósito de Deus. Não foi para isso que Ele nos colocou aqui. Então, ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. É por esse motivo que nós estamos aqui. Então, os seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para nos beneficiar, para me beneficiar. Os teus dons podem me beneficiar e os meus precisam se beneficiar ou beneficiar outras pessoas. Você entende isso? Então vamos entender um pouco mais sobre, né, os dons espirituais que não foram concedidos para o meu benefício próprio nem o seu. Olha o que a Bíblia diz para a gente entender. Um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Olha Paulo esclarecendo os Coríntios. Está lá na 1 Coríntios 12:7. Então vamos entender o que Paulo está passando, né, para esse povo de Corinto. Ele diz assim, que Deus planejou dessa forma para que, mais uma vez, para que eu busque pelo outro, que eu me necessite do outro para não viver de forma isolada. Então, quando nós usamos os nossos dons em conjunto, que eu me uno com outras pessoas, outros irmãos, outros cristãos, né, outros fiéis, todos seremos beneficiados. Por isso que ontem o tema era assim, eu vou conviver em comunidade, não adianta eu estar lá indo no culto todos os dias, mas não colocar os meus dons para beneficiar as outras pessoas. Vamos pensar, né, refletir um pouquinho mais. E da mesma forma, né, falando, se cada um de nós não usar nossos dons, o que vai acontecer? Vai faltar. A gente não vai progredir, a gente não vai. Então vamos entender assim, porque nos foi dado uma ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. É uma ordem, diz que a gente precisa disso. E convivendo com as outras pessoas, se eu não sei, eu vou acabar
descobrindo. Vamos pensar aqui, tá? Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? Você sabe quais são os seus dons espirituais? Porque se você ainda não descobriu, eles estão lá, esperando. E aí vem a questão, o segredo, se você ainda não descobriu. Como que a gente descobre os nossos dons? Nós descobrimos os nossos dons a partir do momento que, de forma altruísta, eu quero ajudar o meu próximo. E muitas vezes é algo que eu nem estudei para aquilo, mas eu consigo, né? Ter uma habilidade que a gente chama de habilidade inata. E aí eu coloco em prol do meu próximo. Então vamos entender aqui, né? Toda vez que esquecemos essas verdades sobre os dons, ocorrem problemas na igreja, com as pessoas com quem a gente convive e muitas vezes até na nossa casa, na nossa convivência entre marido e mulher, né, a família. E lá na igreja, no espaço físico, né, que você se une com os outros irmãos que acreditam, né, tem o mesmo foco, entendendo, se considerando como cristão, também. Então vamos entender aqui uma das coisas, né? Que existe 2 problemas comuns, que é, né, a inveja. Primeiro, a inveja do dom do outro e a projeção do dom. Que isso é algo assim muito comum em nós seres humanos. Vamos clarificar um pouquinho aqui, ó. A questão da inveja de dom acontece quando? Quando comparamos os nossos dons com os dons de outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu. E aí nós nos tornamos o quê? Ressentidos e ciumentos, de modo que Deus usa os outros e não a mim, né? Então, essa é uma coisa que, se você tinha esse pensamento, já tira aí da sua mente. A segunda questão da projeção dos dons, que nós, né, erramos muito nisso também. Quando que ocorre isso? Quando esperamos que alguém tenha mais dos nossos dons. Vamos esperar, vamos entender assim. Que nós queremos, né, além que mais pessoas tenham os nossos dons. Olha o que a Bíblia diz, né? Porque assim, na verdade, a gente quer, quando eu quero que o outro também tenha, né? Porque eu quero projeção de dons. Então a gente acha que daí fica entusiasmado quando nós exaltamos esses dons. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Olha o que Paulo já está lá em 1 Coríntios 12:5. Já alertou para os cristãos da época, dizendo que cada um tem o seu dom. Então eu não preciso ter ciúme do dom do outro. Eu não preciso arrumar mais gente para exaltar o meu dom. Pessoas que têm o mesmo dom. Pode até ter a mesma habilidade, o mesmo dom que eu tenho, mas vão exercer de forma diferente. Porque nós somos únicos, singulares. Vamos entender, né, as questões, as opções do coração. Cada um de nós viveu uma experiência. E para quem já me conhece aqui sabe que, se você pela fé você não conhecia isso, Freud, como o pai da psicanálise, já trouxe que cada ser humano vive uma sensação desde o ventre materno. E são 5 sensações que registra, e isso é minimizado pelo nosso sistema nervoso central e forma o nosso corpo e está expressado no nosso corpo. Cada um, mesmo gêmeos dentro do mesmo
útero vão receber sensações diferentes e vão vir com o corpo, né? O sistema nervoso. Então, só para vocês entenderem, se você ainda não está entendendo pela fé, o que Paulo tem trazido aqui, né? O que são essas opções do coração, né? A Bíblia, quando usa o termo coração, ela usa para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que cada um de nós possui. E isso está localizado onde? Na alma. Muitas vezes, quando é referido a coração, está sendo falado de alma. Mas eu não vou entrar nessa questão, eu só quero que você entenda assim, ó, o que são essas opções, né, do coração. Porque, na verdade, o nosso coração, ele representa a fonte de todos os estímulos. O que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Por exemplo, ainda hoje, né, nós usamos a palavra nesse sentido que dizemos, eu te amo de todo o meu coração. Para dizer que é algo forte, algo profundo. Então, o coração e alma, né, que não é o coração músculo cardíaco, mas sim esse lugar onde estão todos os sentimentos, as emoções, vontade própria, enfim, várias questões. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 27:19, diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Você já deve ter escutado aquela expressão que diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Né? Se tu tem uma alma amargurada, tu vai falar só coisas, né, tristes. Mas se tu tem um coração mais leve, mais feliz, tu expressa. Tanto falando quanto no olhar. Que daí também a própria Bíblia diz que os olhos são espelhos da alma. Muitas vezes tu até tenta enganar verbalizando, mas os olhos não negam, né? Eles nos expressam, nos desmentem muitas vezes, né? Então vamos entender assim, ó, o que nós verdadeiramente somos, o que você é. Não é o que os outros pensam que você é e as circunstâncias, né? Então, seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que você diz, sentir-se como você se sente e agir da forma que você age. Se você ler os Salmos 34, vai explicar, tem, né, esse contexto, Provérbios 4:23 e Mateus 12:34 vai esclarecer um pouco mais o que está sendo dito aqui. Vamos pensar fisicamente. Fisicamente, é provado cientificamente que cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como as nossas digitais são únicos, os padrões da nossa íris, o tom de voz, né, é único de cada um. E cada coração bate de maneira diferente. Tá, então vamos pensar assim, será que, né, você fica, como que você reage sobre isso? Você já tinha essa informação? Você conhece? Né? Que mesmo nesse universo de bilhões de pessoas, né, nós somos únicos, nós somos diferentes. Mesmo gêmeos que nascem no mesmo, né, se desenvolvem no mesmo útero. Então vamos pensar assim, ó. Do mesmo modo que Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, né, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. Então pensa nisso. Porque isso já são pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Se você ainda não serve, porque você não conhece os seus dons, você não tinha essa informação, né? Então fica aqui,
Pensa aqui comigo. Então, também, falando de coração ainda, muita gente conhece o coração como paixão, né? Então, existem certos assuntos que despertam a nossa paixão, o nosso interesse de forma mais forte, mais direcionada, mais específica. Enquanto que outros, a gente não se importa. E a outra pessoa vai se importar com aquilo que às vezes para mim não foi significante. Por quê? Porque algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto que outras até nos deixam totalmente desinteressados. Então, isso revela a natureza do nosso coração. Então, por exemplo, enquanto você crescia, você deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em outras pessoas, amigos, familiares, irmãos. Você sabe de onde vinham esses interesses? Todos eles vieram de Deus. Então, por quê? Porque cada situação dessa tem um propósito de dar, né? Mas Deus nos deu esses interesses que são coisas inatas. Vamos pensar um pouquinho. Se o seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço, então não ignore esses interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus essas habilidades. Porque para tudo há uma razão. Para que você goste de determinadas coisas, que você tenha facilidade por determinados assuntos. É para isso. Isso já nos ajuda o quê? A clarificar o motivo pelo qual eu estou aqui, de que forma que eu posso servir as outras pessoas. E muitas vezes a gente fica forçando estar num lugar onde que fica muito difícil, muito desafiador. Isso não significa que eu não tenha que buscar superar algumas dificuldades, porque muitas vezes eu não faço isso por causa dos bloqueios. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora. Vamos ficar só aqui para você entender um pouquinho mais e entender, para clarificar um pouco mais aqui, ó, o que está escrito lá em Deuteronômio 11, 13, 1 Samuel 12, 20, Romanos 1, 9 e Efésios 6, 6, que diz assim, ó, nós devemos servir de todo o nosso coração. Então, Deus quer que nós sirvamos apaixonadamente, não por obrigação, mas pelo prazer, pela alegria de fazer aquilo. Então, geralmente, a maioria das pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam. Né? Aquelas coisas, enquanto não descobre que gostam daquilo, muitas vezes faz a coisa forçada, e por isso tem muita gente sofrendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas infelizes no seu trabalho. Por quê? Porque não descobriu ainda, não faz aquilo de forma apaixonada, porque não descobriu, não entende isso que eu estou falando aqui agora, que o Rick escreveu. Então, como que a gente vai descobrir? Primeira coisa é atentar para os impulsos internos. É isso, aquilo que eu gosto de fazer e eu faço de forma muito apaixonada, eu nem vejo o tempo passar enquanto eu estou fazendo determinada tarefa. Essa é uma das habilidades que eu tenho, que é inata. Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Como que a gente vai descobrir se estamos servindo Deus de todo o coração? Um sinal revelador é o entusiasmo. Se eu estou servindo lá na igreja, no meu ambiente de trabalho, onde eu estiver, e eu estou feliz, está trazendo resultado, tem entusiasmo em fazer, esse é o primeiro indício, primeiro sinal que está revelando que eu estou no caminho certo, digamos assim, vamos usar esse termo. Então,
Quando nós estamos fazendo, né, o que gostamos, ninguém precisa nos motivar, nos desafiar ou até ficar inspecionando para ver se a gente está fazendo certo ou não. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente não tem entusiasmo com o que faz, facilmente a gente desiste. Se você é a pessoa que está procrastinando muito, está desistindo muito, é porque tu está fora da tua rota. Não está fazendo o que poderia, deveria, né? Não tem paixão, não tem interesse. A outra característica de quem serve a Deus, né, com o coração, é a eficiência. Eu tenho uma facilidade que eu faço com uma forma... Coloquei paixão, aquilo vai produzir muito mais, né? Não é que Deus, né? De certa forma, sim, Deus nos condicionou a gostar de fazer aquilo, e a gente faz com uma forma tão perfeita que realmente... Porque a perfeição, a paixão leva à perfeição. E se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque, né? Vai se destacar, não. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não pelo lucro e nem pela obrigação. Então, todos nós já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que eu gosto. Triste isso, né? E muitos de nós vivemos, às vezes, uma vida inteira. E por isso que eu sou mentora de microempresários, para exatamente entender lá no ambiente de que ela trabalha, a empresa, porque geralmente quando a gente abre uma empresa, a gente abre por paixão. Só que eu descobri que não. Muitos abrem uma determinada empresa para entendendo que aquela empresa vai te trazer um retorno financeiro maior. E muitas vezes não vai. Aliás, a maioria das vezes não. Por isso que eu tenho essa mentoria para microempresários baseada no propósito. Porque por conta de estar exercendo algo que poderia ser muito bom, otimizar com suas habilidades, não. Vai porque quer como uma fonte de renda só. Vamos pensar um pouquinho aqui e entender o que fala... o que está escrito lá em Provérbios 15:16 sobre isso, né? É melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis, ou seja, com problemas. Então, não se conformem em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, o que acontece? Ela não satisfaz. Então, você pode... Tem muita gente, por isso que se tem as crenças, né? Quando as pessoas não entendiam de propósito, quem é rico não vai para o céu, eu prefiro ser pobre, mas ser feliz. E, na verdade, não é isso. É essa questão. Eu posso até ter um retorno financeiro razoável, mas vai chegar num ponto que eu vou estar tão insatisfeito e às vezes até adoeço por aquilo. Por quê? Porque não estava servindo de acordo com o que está no coração. Então você precisa o quê? Descobrir o que você gosta de fazer. E se na função que você está, por exemplo, tem muitas donas de casa aqui, né? Um tempo existia até um tabu que ninguém poderia ser dona de casa, que era algo muito desvalorizado. Mas se a pessoa está ali cuidando do seu lar com amor, com toda a dedicação e cuidando das pessoas, de marido, de filhos, apaixonadamente, a habilidade dela é essa. A função dela, o propósito pelo qual Deus trouxe aquela pessoa e colocou ali naquela família, muitas vezes, é para isso. E muitos de nós vivemos de forma infeliz porque a gente não entendeu isso. Porque nós temos que fazer isso para a glória do Senhor. Esse que é o segredo, esse que é o ponto. Tá entendendo? Então, quando você começa a pensar sobre o seu propósito de vida,
e que você tem me acompanhado, que você vai entender um pouco mais, né? Vai clarificando, e obrigada pela sua companhia, por estar aqui. Você vai clarificando isso. Que eu e você, nós somos formados para servir a Deus, ponto. E servir a Deus não é ficar 24 horas por dia sentado, orando ou louvando, não é? É servindo ao meu próximo. Leia Coríntios 12, 6 de novo para você entender um pouco mais, que diz assim, ó, Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todos eles. Então, é através de mim, através de você, através que Deus atinge os seus propósitos, porque o propósito é dele, não é nosso. Ele que nos colocou aqui. Então, para você refletir até amanhã, né? Pensa de que modo você pode, né, estar servindo outras pessoas e gostando disso. Se hoje você não serve, ou se você serve contrariado, muito infeliz, procure pensar, poxa, mas então o que eu gosto, de que forma? O que me falta aqui? Tá bom, meus queridos? Então, pense nisso, que nós somos formados, eu e você, para servir a Deus, através do quê? Servir o meu próximo. Se você está infeliz no que você está servindo, você está em um lugar errado. Certo? Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui querendo, pensando sobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu agradeço a você por estar aqui comigo. Amanhã a gente tem mais um capítulo, mais uma reflexão. E se você quer realmente aprender um pouco mais, fique comigo, interaja comigo, me pergunte que eu te respondo. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo essa reflexão. E eu sei que é uma sementinha que está sendo plantada aí na sua mente e que daqui a pouco vai descer para o seu coração e ela vai germinar. Beijo, beijo. Fique na presença do Senhor. Até amanhã.